Olá, amigos conselheiros, conselheiras. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Os Conselheiros. Aqui agora transmitindo às segundas-feiras, às sextas-feiras, trazendo sempre um conteúdo de qualidade, a história de vida pessoal e, por que não dizer, profissional, de conselheiros, de empresários, de executivos que traçaram uma jornada na sua carreira e que trazem insights, lições de vida para a gente. Se você está passando por aqui a primeira vez, te convido a assinar o nosso canal. Clica aí no sininho para você ser notificado sobre próximos episódios, disponíveis tanto pelo YouTube como também pelo Spotify. Hoje, junto comigo aqui, tenho o prazer de receber meu amigo, meu irmão, Rogério Rego. Tudo bem, Rogério? Tudo ótimo, Marcelo. Estamos aqui de novo, né? É isso aí. É uma honra estar aqui e obrigado novamente pelo convite. Muito bom estar com você aqui. Agora, temos convidado especial hoje. Quem que a gente está trazendo para esse episódio? Cara, foi difícil, hein? Pensa num convidado difícil, agenda complicada, mas é um cara que a gente tem um carinho muito especial, uma pessoa que em tão pouco tempo já virou amiga, podemos dizer assim. Então tem uma grande admiração por ele. Então eu vou dar uma breve introdução aqui, se eu pudesse colocar, vai ter uma página inteira, mas assim, de forma resumida. Pai, avô, esportista, joga tênis também, então acho que é legal falar. Torcedor do Avaí, né? Um grande executivo, empresário. Deve estar sofrendo, né? Bastante. Mas também é um conselheiro muito renomado, uma pessoa que eu admiro já em tão pouco tempo já de convivência. Então, acho que vai ser um podcast muito especial, onde vai estar recheado de coisas bacanas e uma trajetória de um grande executivo que hoje também é um grande conselheiro. Então, a gente trouxe aqui Mauro do Vale, prazer, seja bem-vindo aqui ao podcast Os Conselheiros. Olha, um grande prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Desde o primeiro momento que entrei nesse espaço da Board Academy, me senti em casa, porque eu sinto aqui que tem um ambiente, um mood, um astral assim bastante multidisciplinar, em primeiro lugar, isso me chamou a atenção. Legal. Tem toda uma proposta de educação, de formação, de gestão, mas ao mesmo tempo tem aquele espírito, né, Rogério, comentávamos há pouco, de startup, de empreendedorismo, de inovação, de quebra de padrões, e acho que é isso que o mundo empresarial, mesmo no segmento C-Level e também de board de companhias, exige cada vez mais isso. Então vocês trazem, pelo que eu venho sentindo, aprendendo, ouvindo também nos podcasts de vocês, uma disruptura no segmento de formação e acréscimo na formação de executivos e de membros de conselhos, seja ele de empresas familiares ou mesmo de grandes corporações de capital aberto. Então, me sinto à vontade. Muito obrigado aí pelo convite. Você fez uma breve apresentação dele, mas você esqueceu de falar uma coisa. Você falou executivo, conselheiro, esportista, mas você não falou radialista, né? Porque esse cara é radialista, ó. Já entrou aqui já dominando o palco, você percebeu? Faz parte. Seja muito bem-vindo, Mauro. Obrigado. É que essa vida de trabalho como executivo exige que você tenha o desenvolvimento da comunicação. Você pode até não ter o gosto, não ter a opção, mas tem a necessidade. Então, se comunicar é fundamental. Você pode olhar para a câmera, Claro. falar isso de novo para os nossos board members aqui, para você, conselheiro, conselheira. Olha o primeiro insight, eu não fiz nenhuma pergunta ainda, e ele já deu um insight para a gente sobre posicionamento e comunicação. Vai lá, Mauro. Pois é, então, olhando aqui para os meus colegas, amigos, também continuo aprendendo a vida inteira, a gente se conectar com o mercado, se conectar com aquele público com quem estamos conversando, é fundamental. E à medida que a gente se conecte, a comunicação flui mais facilmente. Quando as pessoas perguntam para mim assim, Mauro, como é que é esse tema aí da comunicação? Curso, oratória, formalismo, preparação prévia. Primeiro, eu acho que você tem que falar daquilo que gosta. Na hora que você fala, você perguntou do Avaí, né? Gosto do Avaí, então se me pedir a escalação do time, dou aqui com fluência, sem gaguejar. Mas brincadeiras à parte, eu acho que hoje em dia se fala muito em soft skills, né? E sem dúvida a comunicação hoje é uma demanda importante. Infelizmente, muitas vezes quando se fala em comunicação, se confunde isso com um discurso mais longo, com uma fluência, um palco. Cada vez mais é demanda de uma comunicação direta, objetiva. É isso que o mercado, é isso que hoje o consumidor que consome informação de forma instantânea praticamente exige de nós também. Então, ser objetivo é tão desafiador quanto ser um bom
comunicador da maneira tradicional. Muito bom. Já começamos bem aqui a nossa conversa, hein, Rogério? É isso aí. Vamos lá. Mauro, aqui no nosso podcast Os Conselheiros, a gente gosta muito de contar histórias, né? Porque histórias inspiram, a gente aprende com as histórias uns dos outros. E tudo isso que o Rogério falou de você, eu faço uma analogia de que isso é uma foto. É o estado que nós estamos agora. Ele tem, está, né, num determinado momento. Mas existe um filme por trás disso, né? E a gente gosta então de voltar um pouquinho nesse filme e fazer um refresh aí, um overview de como foi essa sua trajetória, começando lá jovem. A gente quer saber de onde você veio, né? Onde você nasceu, onde você morou, cresceu, qual foi a carreira, a profissão que você escolheu e por que escolheu, né? Talvez primeiro a universidade. E dali a gente começa a esmiuçar um pouco mais dessa sua carreira e tirar pérolas preciosas aí para o nosso aprendizado. Pois é, mas se tu me permite voltar um pouquinho antes, falava há pouco de ser objetivo, mas vou me estender um pouquinho na resposta, se você me permite, porque você falava num filme. Recentemente, voltando do exterior, assisti, quem não assistiu, recomendo muito, o filme da história do BlackBerry, né, que é muito interessante e é um aprendizado, porque a gente normalmente se segue as histórias de sucesso. Né? E o BlackBerry é uma história de um sucesso instantâneo, repentino, imediato, com um final que todos nós, de uma forma ou de outra, conhecemos. Mas acompanhar essa trajetória é um aprendizado bem legal. Fica aqui a sugestão para quem não viu, adorei. Eu ia pedir no final para ele uma recomendação, ele já deu já eu não sabia. Mas vamos lá, vamos aqui para a minha história, para a minha jornada, que é um filme que eu espero ainda tenha muitos capítulos, né? Assim espero, me preparo para isso. Mas talvez um dos pontos que me ajudou na vida profissional foi ter optado por uma carreira, por uma profissão que acabei não realizando, que acabou não acontecendo, e isso é muito interessante, porque a minha proposta inicial, assim, desde garoto, era ser arquiteto. Gostava muito de desenhar, tinha muita sensibilidade para artes, me identificava muito. E na época que eu fiz o concurso, o pré-vestibular, que tinha que ser um pré-vestibular direcionado à época para arquitetura, já que ela não era um tema assim somente de exatas ou de conhecimento, você tinha que demonstrar algumas habilidades. Então, fui super bem para esse teste. Né? Eu vou me dar bem, essa é a minha história, minha vivência, e não fui bem. Aquilo me frustrou muito, embora tenha tido condições de cursar a universidade, a minha performance no pré-vestibular foi muito ruim. Aí disse, cara, não vai ser, eu não vou ser um campeão, não vou ser alguém que tem um bom desempenho como arquiteto. Aí acabei mudando, primeiro engenharia mecânica, vi que também não me identificava. Meus amigos do intervalo da faculdade iam discutir o motor dos veículos, então não entendia absolutamente nada, eu ia pouco além da ignição e do câmbio. Aí acabei optando por aquilo que aparentemente era mais fácil, que era a administração de empresas. E aí, de fato, me identifiquei bastante, curti muito a formação em administração. Desde os 19 anos comecei a trabalhar com gestão, na época, os primórdios de analista de tecnologia, que eram os chamados analistas de OIM, os primeiros processos, organização, manualização, formatação, tinha muito essa cabeça cartesiana no início. E o que isso tem a ver com a arquitetura, né? Porque à medida que evoluí, trabalhei numa empresa, e trabalho até hoje numa empresa, que tinha o design como proposta de valor, de emocionar a pessoa e se conectar com o arquiteto, com o especificador, aquela frustração inicial de arquiteto, embora nunca tenha naturalmente me formado de exercício, me permitiu interagir muito com o arquiteto, com o profissional de design, com a transformação de ambientes, mesmo como executivo, como cuidando dos hard skills, digamos assim, da companhia, mas me mostrou muito, sabe, que trabalhar com aquilo que você curte, com aquilo que você se identifica, ajudou muito na minha carreira, que são mais de 40 anos como executivo, de trainee a CEO da companhia, passou muito por isso, pela identificação com a proposta de valor do negócio, né? E aí depois a gente pode contar um pouquinho mais desses capítulos. Muito bom. Que interessante. E indo nessa linha, né, Mauro, uma das questões, né, o Mauro está sendo nosso primeiro convidado aqui da nossa vertical, que a gente fala da C-Level to Board, né, do executivo para ser um board member, de fato. E quando a gente observa toda essa sua trajetória, né, se você for analisar, minha dúvida, e era uma pergunta que eu já gostaria de começar aqui logo de largada, quem foram as pessoas que mais te influenciaram
né? Desde esse seu início de jornada de carreira, porque, né, é difícil, né? Quando você é jovem, você ter um mentor. Hoje é muito mais fácil você ser mentorado. Isso, né, a gente estava até conversando antes aqui do modelo open source para o conhecimento, né? Mas na nossa época lá atrás, há 20, 30 anos atrás, 40, não era tão óbvio assim. É um pai, um tio, um amigo, alguém que se deu bem numa É, carreira, né? bom tema. Eu acho que sempre tem um conjunto de pessoas que marcam muito a sua trajetória como personalidade, como executivo, como formação técnica. Eu destacaria, na época de faculdade, teve alguns profissionais, alguns professores que foram mais do que professores, mestres, foram mentores de fato. E esse até é uma dica, para todos estão sempre estudando, e deve ter público jovem aí também nos assistindo, essa identificação com os profissionais da vida acadêmica, mesmo vocês agora aqui com uma proposta de startup de educação, tem isso muito presente, essa identificação do aluno, mesmo sendo ele preparado para um conselho, com aquele mestre que está ali à frente. Então, eu tive alguns profissionais, principalmente na área de marketing, que me marcaram muito na vida profissional. Também teve um pouco do lado de estudo, né, de leitura, muito importante na fase inicial de carreira, eu diria a vida inteira é importante, né? Mas na vida acadêmica falamos, Rogério, dia desses, sobre o Jack Welch, né? Sim. Foi uma grande referência para mim. Lee Iacocca, uma outra grande referência. E aí se pergunta, pô, Mauro, mas aqueles conceitos daquela época, as empresas que eles tocavam, hoje, em tese, estão ultrapassados. Então, você tem que ser seletivo, porque alguns princípios de gestão, de administração, são perenes. Outros precisam de uma releitura. Mas, sem dúvida, profissionais como esse, histórias como essa, grandes empresários, você tem até hoje, né? Pega a história do Abílio Diniz, sempre foi uma referência por unir a vida empresarial e empreendedora para o esporte. A gente pode até falar um pouco mais disso. Acredito muito nessa junção do esporte com a vida empresarial, já que a vida empresarial é tão tensa, é tão tomada de um processo decisório, de noites, às vezes, com muitas dificuldades, com muitas dúvidas de tomar de decisão no dia seguinte. O esporte sempre, vejo eu, não só na minha experiência pessoal, até como o Avaí não é um bom exemplo, porque é mais sofrimento do que realizações. Mas o esporte, vocês entendem aí a mensagem, ela aliada à atividade empresarial, via de regra, é uma conjugação positiva e há um certo alinhamento de performance, não só de qualidade de vida. Aquele ditado corpo sã, mente sã, ele é válido, né? E o corpo estando bem vai liberar uma série de químicas que vão ajudar no seu pensamento, e você ter um pensamento mais acelerado, mais desenvolvido, né? Eu acho que vale até um recorte aqui para quem está nos escutando agora, da gente falar muito do autocuidado, né? A gente também tem que preservar isso. A gente fala muito da jornada, né, de aprendizagem contínua, mas a gente também tem que falar da jornada de autocuidado, de como a gente também conciliar a nossa vida pessoal com esportes, ou atividade física, né? Que a gente vem falando muito, né, de cada vez mais, pelo nível de exigência que a gente vem passando, por todas essas, né, novas tecnologias, novos formatos de administração, como a gente falou, que Jack Welch ou até o Peter Drucker, muitos pensadores, né, sempre comentaram os nossos livros de administração, muito do que foi feito lá atrás, do que foi falado, já não se usa mais. E isso serve para todos nós aqui da mesa, para quem está nos ouvindo também, nos assistindo agora, nesse contexto de como nós também temos que ter esse autocuidado de nos preservar, porque a jornada vai ser longa, né? A tendência é que cada vez a gente tenha aí uma vivência maior, de mais tempo de trabalho. Então, assim, pouco se fala de aposentadoria, né? Eu fiz uma formação na Disney em 2017 ou 18. Em 2018, eu fiz uma formação na Disney de liderança. E uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu não esperava isso nem da Disney e talvez nem de um padrão americano, né? Foi que, bom, primeiro, eles não treinam apenas os líderes em liderança, eles treinam todo mundo em liderança. Porque eles entendem que o primeiro passo da liderança, segundo inclusive Rancharan, é você ser líder de si mesmo. Pô, que legal. Importante. Liderança não é um cargo. Liderança é um estado de espírito, né? Você lidera a si mesmo e depois, por influência, você pode vir a liderar outras pessoas, um departamento ou mesmo uma empresa. E aí, seguindo nesse conceito, eles diziam o seguinte: você tem que liderar a si mesmo. E aonde que tudo começa? Cuidando do seu corpo, da sua mente e, para minha surpresa, do seu espírito. Disney falando para também cuidar da parte espiritual, independente da sua religião, da sua crença. Ou seja, nós somos um ser
complexo, né? Com várias vertentes e como se fosse um tripé mesmo. Se um lado tiver meio capenga, os outros dois vão sofrer. Reflete no dia a dia. Reflete. Aquela conexão que eu comentava há pouco ali do esporte, com produtividade, com busca de resultados, é verdadeira. A minha experiência tem mostrado isso ao longo dos anos. Mas também tem mostrado que sempre é tempo, né, de você avançar nisso. Porque muitos de nós não temos, não gostamos de esporte, não temos horário. Sempre é tempo de você atuar, de se movimentar. O esporte, às vezes, o tênis, o futebol, é isso, é aquilo. Mas a movimentação, o estado do espírito físico também é muito importante. É sempre tempo. Eu tenho muitos exemplos na minha carreira profissional, e eu acho que todos vocês devem ter exemplos, de pessoas com 50, 60 anos que começaram e recuperaram parte do tempo perdido. Não só como longevidade, como qualidade de vida, mas como performance profissional. E nós entrevistamos recentemente, o tempo passa rápido, mas num dos episódios aqui do podcast, você que está nos assistindo, pode depois buscar aí, entrevista com Sara Veloso, CFO do Grupo Bandeirantes. Ela disse aqui pra gente que era fumante, né, uma vida totalmente sedentária, porque totalmente voltada para o mercado corporativo. Aos 50 anos, ela decide começar a correr, larga o cigarro, se torna uma maratonista e escreveu, inclusive, um livro sobre isso. Ela está entre, eu não sei se são 70 pessoas, um número muito restrito de pessoas brasileiras que completaram as 6 mais importantes maratonas do mundo, a Six Major League. E ela veio aqui e falou pra gente, comecei com 50 anos e mudei a minha vida e hoje me sinto mais jovem do que quando eu tinha 30. E mais do que isso, né, é provável que também a performance dela profissional tenha avançado. Teve que dividir o tempo, escolher, teve que ter mais disciplina, escolher os temas prioritários. Ajuda, né? Então, é fundamental. Eu não fui aos 50, mas perto dos 60, já gostava do tênis, de outros esportes. Por uma questão familiar, a família me envolveu para o CrossFit. Vocês imaginam que CrossFit é hard, né? Então, como é que vai uma pessoa com quase 60 anos para o CrossFit? Claro, adaptado, bom senso, para saber as suas limitações como corpo. Mas tudo isso são aprendizados, desafios novos, então o esporte está sempre presente. Eu jogo tênis e pratico corrida de rua, né? E a minha esposa está nesse negócio do CrossFit, está tentando me levar, estou fugindo dela. A dica é o fortalecimento. Para mim. Não, mas é para o fortalecimento até para jogar tênis. O meu objetivo não é o CrossFit em si, mas para ele me ajudar a não ter lesão, desde que feito com moderação, para ajudar no tênis, que não é fácil. E pegando nessa linha, né, Mauro, uma das coisas que a gente observa, né, hoje você como, né, os principais líderes lá da Portobello, né, que é uma empresa de grande renome, grande destaque, não só nacional, mas também internacional, vocês têm uma operação nos Estados Unidos. Como que você, trazendo toda essa sua energia, como que você também usa essa sua energia para engajar os demais, né? Que tipo de ação ou uma boa prática que você consegue exercitar e que você consiga compartilhar com quem está nos assistindo e nos ouvindo agora? Sim. Porque é super importante, né? Um profissional como ele que está ali vivenciando tudo isso, trazer como que a gente pode engajar os demais, né? Por mais que estejamos lado a lado, muita gente acaba olhando isso de uma forma, não sei se eu quero isso. Como que você trata isso dentro? A gente não percebe, mas todo momento nós estamos influenciando as pessoas ao nosso redor, né? Positivo ou negativamente. Exatamente. A fala, a comunicação comove, né? Mas o exemplo é que arrasta, né? Ou seja, você tem que fazer parte do time. Hoje se fala muito na gestão ágil, né? Eu mesmo sou entusiasta da busca dos pequenos ganhos e melhoria contínua e tal. Acompanho isso desde a época da Revolução Japonesa, de TQC, de melhoria contínua. PDCA, cases como Toyota, que foram referência dos anos 80, 90, até uma gestão mais ágil, mais em equipe dos últimos anos. Aí me alinho aí com a sua pergunta, Rogério, que nesse momento das equipes atuais, em um espírito mais ágil, vejo muito concreto, com possibilidade de engajamento. Claro, um alinhamento de valores, de cultura de organização, que se constrói ao longo do tempo, com exemplos, etc., mas com um desenvolvimento do espírito empreendedor. Esse é um dilema hoje das grandes corporações, ou mesmo das empresas familiares, médias, muitos que estão aqui nos assistindo, e vendo que essas novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho buscam resultado rápido e querem empreender. Okay? Como fazer isso dentro da organização? Você tem que montar uma startup à parte
desvinculada do dia a dia da organização para esses profissionais se desenvolverem? Não necessariamente. Quem tem essa oportunidade, ótimo. Mas vejo claramente que é possível desenvolver oportunidades em projetos, em grupos de trabalho, dando espaço para a iniciativa. Empreender nada mais é do que assumir algum risco. Já falamos quantas vezes, todos nós, ao longo da nossa carreira profissional, tivemos que tomar algumas decisões, mesmo como empregados. Isso não deixa de ser o espírito empreendedor. Se a gente conseguir incutir isso na equipe, mostrar que vale a pena assumir risco, ser cobrado, claro, dentro de determinados limites, dando espaço e reconhecendo com meritocracia e com remuneração variável, acho que o engajamento vem muito forte. Tá? Desenvolvimento da cultura da organização, compartilhamento de valores, trabalhar o espírito empreendedor, a iniciativa, dar espaço, pequenos grupos, pequenas conquistas, cada melhoria ser comemorada, né? Há 10, 15, 20 anos atrás, a comemoração lá na Porto Belo era um café da manhã com os profissionais. Hoje é uma chopada no final do expediente. Então, você tem que adaptar um pouco ao espírito desse novo público. Isso. Ok? Mas, se você tiver essa conexão com o momento presente e com o público, você avança bem, seja do café da manhã, do churrasco ou do chopp com pizza no final da tarde. É essa evolução que eu acho que a gente tem que estar bem ligado. Não, você trouxe um ponto bem importante também, né? Quando a gente observa, uma das principais competências do conselheiro é a adaptabilidade. Você está trazendo um contexto aqui de você está se adaptando ao novo momento. Então, até a questão de fazer um momento de celebração mudou, né? E aí, pegando todo esse contexto, Mauro, que a gente queria também colocar aqui na mesa, assim, a gente vê todos esses movimentos acontecendo, seja de cultura organizacional, de mudança, adaptabilidade, indo na mesma linha de adaptação, como que você também enxerga essas novas tecnologias dentro do board, dentro do conselho, né? Hoje a gente fala muito sobre, né, um tema de inteligência artificial, ChatGPT, e cada vez mais vem alguns nomes, né? Até então, no começo desse ano era um metaverso que ia acontecer, e de repente o metaverso já não está mais com aquele apelo. Hoje está muito mais essa questão de inteligência artificial, ChatGPT. E o ano que vem, daqui a pouco vai mudar. Como que você observa esses movimentos, não só dentro da Porto Belo, mas também na SC Gás, onde você também é conselheiro, e outras empresas que você transita? O que você vem observando desses movimentos dentro do colegiado aí? Bom, eu vejo hoje claramente que as soft skills que falamos há pouco ainda são necessárias, presentes, importantes, fundamentais na formação de conselheiro, até para o grau de contribuição dele. O background, a experiência acumulada, mas cada vez mais também a gente vê os conselheiros mais jovens atuando, se qualificando melhor para atuar. Isso não é apenas um fim de carreira, né, como vocês até comentam aqui. Só para aqueles de cabelo grisalho. Isso. Eu decidi não pintar, assumir isso, né? Mas, até porque as rugas... Fala que a economia prateada. Adiantaria. Prateada, Mauro. Mas, então, você trazer esse background, ótimo. Agora, tem algumas questões hoje em dia que são indispensáveis, pré-requisitos na minha avaliação, para qualquer executivo que esteja planejando uma carreira como conselheiro. Eu acho que a parte de people, de gente, de pessoas, é fundamental estar capacitado, atualizado. Falamos do sistema ágil, não é só ter sensibilidade para pessoas, mas trabalhar as metodologias atuais de conexão com esse público jovem. Então, mesmo o conselheiro tem que estar bem conectado. Um dos comitês mais presentes nas companhias é o comitê de gente. Isso é cada vez mais presente em organizações de diversos níveis. E o segundo é o lado digital. Então você tem que ter trabalhado numa startup, então tem que ser originário de uma área de tecnologia de dados. Não necessariamente, se tiver essa experiência. Eu, por exemplo, tenho em casa a experiência da família do meu filho que teve e tem novas experiências com empresas do mundo digital, com startups, com sucesso, etc. E eu pude compartilhar e conviver um pouco isso. Mas aí foi uma fortuna, uma sorte, uma oportunidade. Mas quando eu me refiro à capacitação digital, Rogério, me refiro muito a você entender os modelos de gestão digital. É isso que, para mim, me parece importante. Muito bom. O conselheiro atual tem que estar bem conectado. Gestão centralizada em dados é indispensável. Isso tem muito a ver com o tema digital. Você não precisa ser um especialista, mas tem que ser um grande usuário. Falamos há pouco de loyalty, de CRM, cada vez mais com uma conexão digital. O profissional que não tem esse mindset voltado para essa conexão digital, ele está fora do mercado.
ou pelo menos da proposta dos próximos anos. Então, recomendo fortemente, eu sou um estudante contínuo disso, né? Dos temas digitais, de como usuário, mais do que nunca, né? Eu via recentemente alguns artigos comparando aquele filme, me permite comentar novamente de um segundo filme, que eu ainda não vi, Oppenheimer, né? Que é um filme que conta uma história verdadeira, biografia também, contando a história da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos de vocês já assistiram. Eu ainda não tive a oportunidade, estou atrás, conectando isso com a inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial, para alguns, tem aquele risco, até o Elon Musk já levantou esse tema, de colocar em risco o próprio futuro da humanidade, com a inteligência artificial e as máquinas dominando a humanidade, né? Claro que estamos longe disso, não é essa a proposta, mas você tem que estar conectado a tudo que ocorre na inteligência artificial, por exemplo. Existem inúmeras qualificações, cursos, eu imagino que até vocês aqui mesmo abordem esse tema. Então, você está conectado, capacitado a aprender. Eu não vou fazer um curso de Cibersegurança. inteligência artificial, Eu não sou de TI. Isso. Mas você tem que pegar o macro e, a partir dali, como usuário, saber utilizar essas ferramentas. Vejo muito por aí como futuro, como hard skill, digamos assim, do conselheiro. Agora, Rogério, você, na apresentação inicial, você não falou nada sobre Porto Belo. Só que aí no meio da última ou da penúltima pergunta aqui, você citou a Porto Belo. Se eu e o telespectador lá agora, a gente ficou perdido. Porque a gente estava lá atrás com ele na formação e de repente a gente está aqui na Porto Belo. Você vai ter que voltar e contar essa história. Se tem uma história de aprendizado, de crescimento na carreira aqui, de sucesso, a gente quer saber. Não, e tem que fazer, porque aquilo que foi. Isso aqui é um clássico e podia ser até uma série da Netflix, hein, mano? De fato, comecei como trainee em analista de processos e tal, e cheguei a CEO da companhia. Claro, uma carreira aí dura, né? Tem que ter resiliência, falamos há pouco aí de adaptabilidade, flexibilidade, tal, resiliência, mas tem que gostar, né? Lembra da questão que eu comentei há pouco da arquitetura frustrada, mas tive a oportunidade de exercer até hoje como conselheiro da empresa, deixei o board executivo, o cargo de presidente, em maio desse ano, então estamos falando aí há poucos meses atrás, um semestre aproximadamente. Quando você entrou lá atrás, você era universitário e entrou num cargo de trainee. Trainee. A empresa era familiar, quem tocava ou já era profissionalizada? Como é que... Não, era uma empresa familiar, de origem familiar, mas eu diria assim com uma cultura muito de meritocracia, de gestão atualizada, contemporânea. Já com a governança. Com governança, acho que o termo é esse, Rogério bem. Foi uma empresa que nos anos 90 já foi para o mercado de capitais, embora com controle familiar, até hoje tem um controle familiar, mas amadureceu muito o tema da governança, conselho de administração, até pré-abertura de capital, sempre foi muito presente e com algumas vertentes de crescimento bem relevantes que me motivaram muito. E comentei já isso com o Rogério. Primeiro, o tema da internacionalização, não simplesmente exportar, mas a empresa que procura enxergar para ser competitiva internacionalmente. Isso é muito desafiador, mesmo ainda atuando no mercado interno. Então, o meu benchmark não é só o meu concorrente nacional. Meu benchmark passa a ser as empresas de referência. Se pode na Itália, no Japão ou na Espanha, que à época eram os principais players do mercado, hoje você tem indianos, chineses, etc. Mas há 30 anos atrás, Espanha e Itália, alguns ainda são e Japão, eram as referências. Depois o México também. Então, você se comparar e estabelecer parâmetros de comparabilidade é muito desafiador e motivador para os profissionais. Então, a internacionalização, você comentou, inauguramos agora no mês de outubro a nossa primeira unidade fabril no Tennessee, nos Estados Unidos. Nós já estamos lá há 30 anos como distribuição. Então, esse foi uma vertente importante. E a segunda foi a visão clara, falamos há pouco, de centralização no cliente, né? De entender, de estar no mercado, de conhecer, seja na gestão analítica de dados computacionais, até mesmo o contato direto, o feeling, né, com o consumidor, seja ele interno ou externo, o consumidor final, ou na relação B2B. A Porto Belo sempre trabalhou muito isso e nós desenvolvemos o canal de distribuição gradativamente, sem abandonar os canais tradicionais. Até hoje a gente vê, por exemplo, Leroy Merlin, nosso maior cliente. Tem colegas aqui, pelo que eu sei, na empresa de vocês que são originários, né?
atuou lá, né? O nosso cliente número 1 até hoje, né? Toda a vivência deles aqui, continuamos com eles, mas também desenvolvemos um canal de atuação para um público diferente do Home Center, que buscava um trabalho com arquiteto, com especificador, diretamente com o consumidor. Tem lojas próprias? Criamos 150 lojas, inicialmente franqueadas. Aí vimos, você quer ter contato realmente com o mercado, não basta desenvolver o canal próprio, mas você tem que estar lá em contato direto. Então, a busca de loja própria, claro que tem o benefício de incorporar o sellout e tal, mas aí, de fato, você está conversando e tem um risco do consumidor final estar ligado para o... Como aconteceu muitas vezes no meu LinkedIn, no meu Instagram, em momentos de dificuldade, eu não precisava ligar para o CX. Eu olhava para o meu Instagram e disse, o senhor é o presidente e tal, não aconteceu assim. E muitas vezes teve que ligar. Felizmente, sempre foram experiências positivas, tal, mas esse contato com o consumidor final ajuda muito no desenvolvimento da companhia. Hoje a gente combina loja própria com franquia. Acho que tem espaço para as duas operações. Estamos felizes com esse modelo híbrido, mas se aproximar do consumidor foi um ponto, essa jornada aí de Porto Belo. Quanto tempo de Porto Belo? Comecei com 19 anos, estou com 64. Aí tu faz a conta aí. 40. Bela carreira. 44, vou fazer 45 agora, daqui 2 meses. Não é o nosso foco aqui com os conselheiros, mas a gente sabe que numa carreira, numa jornada, né, existem diversos desafios. O primeiro deles é a própria efetivação ali do estágio do trainee e se tornar um funcionário, não sei qual, se você virou um analista, já virou um supervisor, um gerente. Mas depois, em algum momento, você foi trilhando essa carreira e finalmente chegou a uma posição executiva. Você sucedeu um outro profissional que estava lá ou alguém da família? Alguém da família, que era meu amigo, e trabalhamos junto, construímos a empresa junto. Ele se tornou chairman do grupo. Ele chegou a acumular durante muitos anos o cargo de presidente do conselho com a presidência executiva. Dentro desse processo de governança, de profissionalização cada vez maior, o único representante da família controladora na empresa sempre foi ele. É o César? O César Gomes Júnior, um amigo aí desde o início, né? Colegas aí de faculdade e tal. Ajudei ele um pouquinho nessa contribuição para o sucesso da empresa, mas ele foi para o conselho, aí eu assumi a função executiva, mas eu diria que nos últimos 15 anos, ali na faixa dos 45, 50, já me preparava para o day after a vida executiva. Até porque cada vez mais você tem que ter essa renovação, a empresa tem que evoluir, tem que depender mesmo do DNA individual e sim do DNA da companhia. O fato de continuar o board, trabalhar em comitês como o Comitê de Design, que procura preservar o branding, o DNA da companhia são positivos, ajudam, mas a empresa tem que se renovar. Então, vinha me preparando um pouco para isso. Eu acho que alguns dos que estão aí nos ouvindo estão nessa fase de transição. Eu continuo nela. Começou uns 15 anos atrás e ainda estou vivenciando isso. Trabalhei em outros conselhos e tal. No caso dos Estados Unidos, eu já sou conselheiro lá há mais anos, então, da operação. Então, em 2 lados, né, da mesa, como executivo, prestando contas ao conselho ou como conselheiro. Aparentemente, ser conselheiro é mais fácil, né? Você está cobrando resultados, mas a responsabilidade, a visão estratégica, a visão de longo prazo, ampliam também o seu perfil de responsabilidade. Então, talvez não seja tão boa notícia para quem está entrando. A vida de conselheiro não é assim tão soft. Não é, e uma vez por mês, né, numa reunião lá e sair com o cheque? Pois é. Essa é uma visão, talvez, que já foi relevante no passado, ou já foi predominante, digamos assim, no passado. Eu vejo que isso mudou muito. Eu tenho vários amigos, várias empresas familiares, onde nem tem conselho de administração formal, que não estão vinculados ao mercado de capitais, mas que tem conselhos consultivos, e até comentava dia desse com o Rogério. Vejo isso como um movimento importante da profissionalização das companhias, mesmo familiares, né? Vejo um movimento, por exemplo, da 2ª, 3ª ou 4ª geração sendo preparada não para serem executivos. Essa é uma mudança de mindset dos acionistas ou das empresas familiares médias brasileiras. As grandes já estão mais avançadas de não pensarem na 2ª geração do seu filho ou neto para assumir o seu posto, mas já pensando numa profissionalização, já pensando em novos papéis com acionistas, que é desafiador, hein? Você ser dono do negócio e não estar ali na operação direta, saber definir estratégia, mas não tático operacional,
é bastante desafiador e isso precisa de preparo. Fala de E acho que até conscientização. a Board Academy pode contribuir, supõe, e já contribua nessa Essa é a nossa direção. proposta aqui, até de levar levar esse conhecimento, essa conscientização para todos, né? Não é só desculpe insistir, Uhum. né? Não é só, Rogério, o tema do executivo que vira conselheiro, né? Mas do acionista que pode virar conselheiro, membro de comitê, A etc. maturidade da companhia, né, É. Paulo? Que a gente fala muito isso. E eu acho que a gente fala também aqui para os nossos board members, tem que haver uma mudança de mindset quando ele deixa de ser executivo para virar conselheiro, né? Porque então você não executa mais, você emite opiniões, faz perguntas e espera que o outro faça aquilo que você recomendou. Mas ele talvez não faça, ou faça de outro jeito. Isso. Né? Quando eu saio de executivo de uma empresa e vou ser conselheiro numa outra, existe essa mudança de mindset, é necessária. E eu vou aconselhar um presidente, né, alguém aqui nessa outra empresa. No seu caso, você deixou de ser o executivo, o principal executivo da empresa onde você se tornou conselheiro. Como é que é administrar isso? Você que outra hora estava sentado aqui nessa posição de CEO e uma outra pessoa agora está nesse lugar e você tem que se frear muitas vezes e falar, peraí, eu não posso atropelar ele, eu não posso incomodá-lo, eu tenho que deixar ele ser o cara nesse momento. Claro, é bem difícil, né? Diga-se de passagem, não é fácil. Aliás, eu vivo isso muito agora presente, o tema da Portobello, onde sou conselheiro na Companhia de Distribuição de Gás de Santa Catarina, que tem sócios, tem a Compass de sócio, tem a Mitsui Internacional de sócia, tem um governo do Estado através da empresa, uma economia mista com participação, ao mesmo tempo participo de uma empresa onde conheço toda a história, né, toda a dinâmica e tal. E aí o papel do conselheiro precisa se adaptar, se ajustar a cada uma das situações, e talvez muitos de vocês que estão aqui nos ouvindo passem por situações semelhantes. Mas eu diria que mais do que conhecer a cultura, o desafio, os diferenciais competitivos de uma nova empresa, como é o caso da SC Gás, é o desafio interno de quem esteve do outro lado da mesa, né? Você se controlar, saber qual é o seu novo espaço, respeitar o novo estilo. Porque queira ou não queira, cada um tem a sua gestão. Estava esses dias o Abílio Diniz falar, você é insubstituível, tem aquela história, ninguém é insubstituível. Mas, no fundo, nenhum de nós é igual, né? Pode ter outras pessoas com outras habilidades, você não será substituído por alguém. Vai ter um outro profissional, provavelmente melhor do que você, mas que vai ter um estilo de gestão, mesmo com o DNA na Novo momento da empresa, do mercado. Então, saber respeitar isso. Para o acionista, né, ainda considero mais desafiador, né? Vejo isso lá com a Portobello, você citou o César, de preparar a família, o conselho de acionistas, acordo de acionistas, preparar a segunda, terceira geração para os novos papéis e ele mesmo, né, assumindo uma função mais estratégica e o board também, sem atuar no dia a dia, né? A gente vê muitos casos, não poucos, da empresa onde o proprietário, o fundador, ele chega nesse momento da vida que ele então entende que ele não é imortal, porque o Udo fala disso, né? Que a maioria dos empresários acha que não vai morrer. Se um dia eu morrer... Então, mas ele chega um momento da nossa vida que ele fala assim, cara, é verdade, né? Eu trabalhei 30, 40, 50 anos, não sei. E o que eu curti? Deixa outro tocar esse negócio agora e eu vou, né, também aproveitar um pouco da vida, colher um pouco dos frutos disso aqui. E aí, então, ele começa a pensar ou em sucessão ou em profissionalização, que é trazer profissionais do mercado para tocarem um negócio. Então, invariavelmente, a gente vê a dificuldade desse fundador sair do negócio e delegar isso para um terceiro. Isso. Para um familiar, talvez até é difícil também, mas um pouco mais fácil, porque bem ou mal é um filho, é um parente direto. Agora, esse cara que não construiu nada aqui, vem aqui e começa a mexer e mudar as coisas. Já vi diversos. Bom, você então, Sim. quantos CEOs contratados depois de 6 meses são mandados embora e o fundador volta para tocar o negócio? Infelizmente, essa é uma realidade, é uma estatística que a gente sempre comenta, né? Que no Brasil, quando você faz um processo de transição, né? Eu acho que não é legal falar profissionalização, parece que a empresa não é profissional. O processo de transição, de sucessão, ele normalmente ele começa a dar o efeito a partir da terceira tentativa. Aí você fala assim, mas por que isso? É a maturidade, é aquilo que a gente acabou de citar. Nem todo mundo está preparado e nem todo mundo vai querer largar aquilo por uma questão pessoal, vaidade, que seja. Então a gente sempre traz isso muito na mesa de falar assim, tá, qual que é o timing disso? E no nosso país, quando a gente olha a estatística,
a cadeira de CEO é uma cadeira ingrata. É igual, pegando, né, o exemplo do futebol, né, quando você é técnico ali de um time que às vezes não está performando tão bem, é o primeiro a ser cortado. E o de CEO é a mesma coisa. Como você pode manter uma operação num processo de transição ali, de sucessão, você tem uma vida curta. Se você, mesmo você podendo trazer bons resultados, da noite para o dia o dono pode olhar e falar assim, não, eu quero voltar, o brinquedo é meu. Então, eu acho que é um exercício que a gente pode colocar aqui na prática de dizer assim, gente, ó, vamos estar preparado para a guerra. Isso aqui é uma guerra. Literalmente no bom sentido, né? No contexto de você falar... Cada dia é um dia. É cada dia um dia. Você está ali, está entregando, deu o seu melhor, mas a qualquer momento o dono da empresa pode olhar aquilo e falar, não, eu quero de volta, ou quero vender a empresa. Vender a empresa. Então, esses momentos você tem que estar preparado. Exatamente. Eu acho que aí, nesses casos, tem muitos, né, que vocês citaram, eu também tenho vários exemplos aí na minha carreira, com amigos, com empresas próximas, e confesso para vocês que o meu diagnóstico, esse modesto de por fora, é que, via de regra, a falha do CEO. A gente vai dizer, não, mas foi lá o dono, o acionista, que se arrependeu, não estava preparado para isso, não estava maduro para isso. Esse, em tese, é o padrão. Esse deve ser o padrão. O CEO que entra tem que estar sabendo... Essa leitura. Está lá, está com dificuldade. São poucos os casos, né, que você tem que tem o acionista assim, maduro para essa nova realidade, para essa nova posição. São exceções. A regra é o inverso. Então, o CEO que entra na companhia, o primeiro momento dele tem que ser de preparar esse conviver board. Exatamente, fazer essa transição, a passagem de bastão, não é posse, não é uma semana, não é um mês. Pode ser um tempo mais longo. Então, ele também tem que estar consciente. Você trabalhou muitos anos, né, Rogério, como executivo, contratando também profissionais. Saber isso, tem que ter profissionais que tenham essa capacidade de aglutinar, aprender com a cultura da organização, trazer os valores para a nova realidade, não de profissionalização, mas de novo estágio da companhia, de amadurecimento. Então, o desafio do senhor não é pequeno. E aí a minha pergunta, que é uma pergunta que a gente sempre faz aqui, a gente tem um programa chamado Masterboard aqui dentro da Board Academy, que a gente faz uma mentoria, né? E eu gosto sempre de perguntar o plano de 100 dias. Então, para você, Mauro, que você puder compartilhar conosco, né? Qual que foi o seu plano de 100 dias quando você assumiu sua cadeira como CEO da companhia Porto Belo? E qual foi o seu plano de 100 dias como você assumiu como board mesmo conselheiro da empresa? Eu acho que esse preparo, né, é um preparo de longo prazo, né? Essa evolução, transição de carreira tem que ser amadurecido ao longo de um bom tempo, né? Quando você vai para um conselho de uma nova organização, como foi o caso da SC Gás, sem dúvida o aprendizado da cultura, saber ouvir e falar pouco, não ser ausente, que também é um pouco cômodo, apenas ouvinte, mas aprender o máximo possível da cultura. Claro, você entender do negócio, a regra do jogo, né? Mas entender o traço cultural, com o que se relaciona, qual é o cliente dela, esse entendimento da cultura e do modelo de negócio é o fundamental nesses primeiros 100 dias. Não há caso como foi o meu, que é de muitos de vocês que estão nos ouvindo, que é uma transição dentro da própria companhia onde você atuou, é entender, como você colocou há pouco atrás, o seu novo papel, né? Interagir, contribuir, apoiar. Muitas vezes o atual CEO da companhia, mais jovem, mais qualificado que eu, com certeza, ele abre espaço para conversar comigo e eu também o procuro, trazendo um pouco da minha visão agora do outro lado da mesa. Tá? E essa soma de contribuições, sabendo que é um novo papel, sim, acho que ajuda nesse processo de transição. Manter o diálogo, não simplesmente mudar de posição e ficar estático na nova posição, né? Cobrando resultados ou ser cobrado pelos resultados. Tem um período de adaptação, como falava o senhor numa nova empresa, né? Legal. E um outro tema, né? A gente quer explorar muito, aproveitar a sua presença aqui conosco, Mauro, que um dos temas que a gente fala bastante também aqui no nosso podcast ou até mesmo nos nossos programas é a questão do ESG. A gente também tem um programa aqui de formação de ESG que, diga-se de passagem, está sendo muito bem conduzido pelo nosso colega, né? O Alberto Malta, vulgo Malta, né? A gente chama só pelo sobrenome aqui, mas assim, na sua visão, né, pegando todo esse contexto da SB, que a gente falou de tecnologias, tendências, né, todo esse contexto de conselho, que para você dentro da Porto Belo e qual que hoje está na sua agenda a questão de ESG, quais são os benefícios que você enxerga disso para que quem está nos escutando
começar a desmistificar um pouco mais isso, né? Porque muita gente pensa que o ESG é só para empresa grande, o ESG é só algumas letrinhas juntas ali para fazer algo, né, ficar bacana, mas como que vocês estão trabalhando com isso? Como vocês estão operando? Ótimo, Se você puder ótimo. compartilhar. Não, esse é um tema muito presente em qualquer organização, não é mais opção, é necessidade. Mas se a empresa simplesmente trata isso como obrigação para atender o mercado, que muitas vezes demanda, uma empresa de companhia aberta, etc., provavelmente você não vai gerar engajamento. O tema-chave da sustentabilidade é engajamento. Se você não tem a companhia acreditando, o acionista, você vai ter pessoas mais conectadas e menos, isso é natural em qualquer sociedade. Mas gerar engajamento. Então, os pontos-chave que a minha experiência traz é, primeiro, o conceito de ASAP, a Sustainable as Possible, digamos, como fazem os americanos. Faz a sustentabilidade, trata a sustentabilidade com seriedade, mas com pequenas conquistas. Passo a passo. Pensar grande, perfeito, mas executar a sustentabilidade daquilo dentro que é possível, no dia a dia, passo a passo, sem ser muito ambicioso no primeiro momento, mas comprometido com aquilo que você assume, internamente, primeiro internamente, principalmente internamente, mais que externamente. Então, na hora que você consegue isso, gera engajamento, gera voluntariado, etc. Aí aquilo vai além da companhia, a cultura acaba absorvendo e você acaba vendo resultados que nem estavam no teu plano de ação original. Então, esse me parece um ponto. E o segundo e último de contribuição é procurar ser local. Atuar aonde você está próximo, né? Então, se você é de um bairro, atua num bairro. Se você é de uma cidade pequena, se você é estadual, então o exemplo nosso da Porto Belo. Nós temos 150 lojas, estamos no Brasil inteiro. Então, o primeiro raciocínio foi, bom, vamos procurar desenvolver programas em cada uma das comunidades que nós atuamos, ou com franqueado ou próprio. Difícil. É possível, estamos fazendo algumas ações com determinadas limitações, mas primeiro, onde é que a empresa nasceu? Onde é que é a sua maior área de influência? Qual a sua maior integração comunitária? Ah, é em tal região, é onde a empresa tem a maior parte da produção. Então, naquele site ali, é a primeira prioridade, antes de pensar Brasil lá fora. Então, agora no Tennessee, temos, claro, o programa no Tennessee, mas se na origem a gente não faz bem em casa, digamos assim, então, a Sustainable as Possible e ser local. Legal, muito bom, obrigado, mano. E uma outra pergunta, né, que a gente sempre começa a olhar, né? Você vê que eu estou colocando aqui algumas perguntas na mesa para todo mundo estar aproveitando esse tema aqui com você, que é dúvida não só para mim, mas acho que a maioria dos board members aqui também. Quando você, né, migrou para o conselho, o que está na sua visão, por exemplo, quando você vai montar um conselho, né, colocar alguns colegas, o que você leva em consideração em termos assim, como que você traz pessoas para o conselho para estar junto com você? O que você leva em consideração em termos de competência, histórico, e olhando até para o futuro, que tipo de recomendação que você poderia nos trazer aqui também, para quem está nos escutando, até para a gente começar a exercitar isso aqui? Boa. Eu acho que a resposta oficial para essa pergunta é diversidade, né? Seja com um compromisso hoje social que toda organização, toda comunidade, toda instituição, empresarial ou não, Sim, tem, é de diversidade. Então, isso de fato é importante. E eu aprendi ao longo do tempo que a diversidade, não só com um compromisso até de ESG e de postura de comunitária e social, é que realmente a diversidade, seja ela de gênero, seja ela de princípios, por exemplo, as mulheres participando hoje da companhia. Hoje a gente tem, só na nossa empresa de varejo, 40% ou quase 50% das lideranças são femininas. Então, muito legal de botar no LinkedIn, mas muito mais importante do que isso é mostrar que essa diversidade aumenta a performance da companhia, porque existe um outro olhar mais amplo. Então, essa história de ouvir o mercado, com diversidade, eu amplio muito essa atuação. Sim. Ok? sem dúvida. E acho que isso é um primeiro fator, como eu disse, oficial. Acho que a maioria das empresas já pensam dessa forma, não trago muita novidade assim. Mas o segundo ponto que eu traria para um conselho em formação, digamos, um executivo, um presidente, um acionista, está montando um conselho, é trazer pessoas que possam compartilhar mais ou menos do mesmo sonho. Se o sonho da empresa é crescimento, se o sonho da empresa é rentabilidade, se o sonho da empresa é internacionalização, se o sonho da empresa é se aproximar do consumidor final, pessoas que compartilham um pouco desses princípios, do jeito de ser.
a mesma cultura? Claro que não. Se eu falei há pouco em diversidade, não é esse o caso. Mas que compartilhe um pouco essa emoção, né? No caso da Porto Belo, o tema do design, o tema de emocionar pessoas, o tema da arte, o tema é muito presente. Então, ter pessoas... nós temos pessoas com perfil mais financeiro no conselho. Claro, a maioria das empresas tem que ter isso e faz parte da diversidade. Mas ela pode, mesmo sendo uma pessoa com formação no CFO, etc., compartilhar desses conceitos. Né? O nosso próprio CEO da companhia era esse CFO. Então agora a empresa vai ser mais financeira. Isso você nos remete a algo que aqui nos nossos programas de formação da Board Academy, a gente sempre fala, né, com os interessados a se tornarem um board member. E de novo com aquela brincadeira, né? Ser conselheiro não é ir numa empresa uma vez por mês, ficar lá 2, 4 ou até o dia inteiro e sair com um cheque. Você precisa respirar a empresa. A diferença para um executivo é que o executivo estava lá todo dia. O executivo, então, tinha um departamento, uma atividade e executava. O conselheiro ele vai estar provavelmente fisicamente, se não for no modelo híbrido, talvez uma vez por mês. Mas ao longo do mês, ele não esquece aquela empresa, ele continua respirando a empresa. Do outro lado da mesa, talvez em casa, talvez visitando clientes, fornecedores, participando de feiras do segmento para entender aquele negócio, respirar aquele negócio para ser de fato um conselheiro que seja atuante quando chegar naquela única reunião do mês, não é isso? Isso. Enxergar mais a floresta do que as árvores, sem dúvida, porque senão você corre o risco. Eu mesmo fui ex-executivo, não, é sempre um cuidado de não entrar na operação. Aí você não ajuda a organização. Mas enxergar a floresta, chegar ao médio prazo e participar de atividades como essa que você citou, perfeito. Esse é o nosso desafio no dia a dia. Existe até uma recomendação, né, do próprio IBGC, entidade da qual nós somos parceiros aqui e respeitamos muito, uma recomendação em relação ao número de conselhos ideal que um conselheiro deve participar. Se é uma reunião por mês, o mês tem 20, 22 dias úteis, eu posso então participar de 20 empresas? Não. Você não vai conseguir respirar e viver tantas empresas. Então, um número entre 3 a 7 empresas é um número que, de acordo com a agenda de cada um, pode ser interessante, né? E indo nessa questão também, a gente vê muito uma tendência, né, do próprio conselheiro também, né, estar mais atuante no sentido assim, ter uma empresa, né, vou colocar o nome aqui, mas que quer dar um crachá para o conselheiro, quer dar uma mesa para o conselheiro, para ele estar lá atuando. Então, assim, já vem, assim, tem vamos colocar assim, um movimento para que o conselheiro seja mais próximo, né, para que não ocorra esse tipo de distanciamento dele lá só emitir uma nota uma vez por mês, de fato. Então, eu acho que isso é um ponto. E uma outra pergunta também de curiosidade que a gente sempre vem fazendo aqui, Mauro, é assim, hoje, né, você acabou assumindo o conselho da Porto Belo, né, por toda a sua trajetória, suas conquistas, e parabéns novamente. Por outro lado, você também está na SC Gás, né, como você citou aí. Como que você conquistou essa cadeira, né? Porque a gente fala que hoje a métrica é 85% dos conselhos, eles são, né, conquistados através de relacionamentos. E 15% vem através de companhias de consultoria de search ou até mesmo de reestruturação e montagem de conselho. Para você hoje, como que foi essa conquista e como que você enxerga esse mercado? Eu já tinha uma experiência um pouco maior como conselheiro na própria operação nossa, embora do grupo, a Porto Belo América, já há pelo menos 6, 7 anos atuando lá, que é o desenvolvimento de uma cultura diferente, um modelo de atuação diferente, onde traz princípios, valores e DNA da empresa-mãe, mas com uma cultura americana, com toda uma proposta de valor adaptada ao mercado local, de ouvir um cliente diferente. Então, a empresa deve crescer nos próximos anos para voltar para o mercado americano. Agora, essa questão de participar de outros conselhos, o exemplo da SC Gás, eu diria que isso é muito hoje conectado com o relacionamento, né? Eu concordo plenamente aí com seus 85%. Cada vez menos, eu diria, na medida que você tenha capacitações, formações e o próprio modelo de recrutamento, de seleção, vai se profissionalizando. Não, porque eu tenho um amigo que o fulano já foi executivo, tal, é da cidade. Acho que isso é prevalecente. Mas cada vez mais a postura profissional na busca, né? Hoje, empresas especializadas na busca de profissionais, não só de C-level, mas de conselho de administração. Os skills são outros, a forma de atuação outros, profissionais têm se preparado, mais jovens até para isso. Então, eu acho que é uma mudança, uma transição nesse modelo de captura
de novas lideranças e executivos para essa posição de board member. Você tocou num ponto interessante. Aqui na Board Academy, nós formamos conselheiros para o mercado e ajudamos empresas que nos procurem para a formação do seu conselho. Se eu tivesse que resumir, basicamente é isso que a Board Academy faz. Então, invariavelmente, empresas nos ligam pedindo ajuda para a recomendação de um conselheiro, ou mesmo para ajudá-las a montar o conselho. Quais conselheiros nós recomendamos? Aqueles que são do nosso ecossistema, os nossos board members, os nossos alunos, né? Só que o número de alunos que nós formamos aqui é maior do que o número de empresas que nos procuram pedindo um conselheiro. Logo, o que você disse é muito verdadeiro. O networking, o relacionamento é vital para a carreira de um conselheiro. Se ele não se relacionar com outros conselheiros que possam já estar num conselho e que a empresa pede para ele, você pode indicar alguém da sua confiança e que então ele indica esse outro conselheiro. Ou o networking dele com empresários, com CEOs que já têm ou que vão pensar em montar um conselho, ou seja, se ele ficar dependendo só do headhunter, ou mesmo da empresa que procura a Board Academy, as chances dele, as probabilidades são muito menores, né? Esse relacionamento, esse networking, passa pelo mundo acadêmico, de você sempre estar conectado ao mundo acadêmico, se atualizando. Falamos há pouco do mundo digital, da inteligência artificial. Isso é uma ação contínua. Eu mesmo agora estou correndo com 2 programas, um na área digital e outro na área financeira, de atualização, de modernização, de update. Passa pelo mundo digital. Evidentemente, as conexões, LinkedIn, etc., são cada vez mais relevantes se você se mantém atualizado. E, sem dúvida, as próprias conexões empresariais, né? Elas, sem dúvida, que todos nós temos, têm que ser mantidas, preservadas, são também fontes de conhecimento e de atualização permanente, né? Legal. É por aí. Rogério, estamos caminhando aqui para quase 1 hora de conversa, Mauro. O papo fluiu, o Mauro tomou conta do microfone aqui, como eu brinquei no começo. O cachê era para 50 minutos. Mas eu quero, Rogério, que você faça aquela pergunta, aquela que está faltando na nossa entrevista de hoje, para a gente já ir caminhando aqui para as nossas conclusões. Eu não vou nem perguntar para ele do livro, do filme, porque ele já foi transbordando conteúdo aqui para a gente, né? Então, agora eu deixo com você a consideração final. Não, legal. Eu acho que assim, a gente teve bastante contextos aqui e acho que a grande pergunta, né, que a gente fala assim, Mauro, o que você, como um atual conselheiro, poderia também aconselhar quem está nos ouvindo a conquistar uma cadeira no conselho, a se preparar? O que você poderia nos passar de mensagem aqui para ajudar também cada vez mais a gente aumentar esse nível de consciência aqui internamente? A gente falou de várias características de hard e soft skills, né, que de uma forma ou de outra são demandadas. A própria diversidade hoje dos conselhos são bastante demandados. Mas acho que cada um de nós tem uma experiência acumulada em áreas diferentes, exige um aprendizado contínuo. Eu diria esse como um ponto fundamental. Sempre se colocar com sede de aprender, de saber mais. A gente fala muito em criatividade, inovação, aquele que está sempre conectado no meio digital, no meio acadêmico, na vida pessoal, tratando de temas de autoconhecimento e de qualificação, me parece bem relevante. Mas aí cuidado, porque isso foi um ponto que eu acho que na minha carreira, ao longo de muitos anos, cometi esse erro, de você ser assim monotemático. Ou seja, eu sou bom nisso, eu sou bom em gestão, em administração, empresa, vou cada vez mais me qualificar nisso. Acho que isso é um erro. Esses tempos, não faz muito tempo, ainda esse ano, numa palestra que organizamos, que eu ajudei a organizar, o Isai Weinfeld, um dos maiores arquitetos brasileiros. O arquiteto, por exemplo, faz todas as obras do Fasano, tal, de reconhecimento internacional, já representou o Brasil na Bienal de Arquitetura em Veneza, tal. Uma pessoa extraordinária, um senhor já experiente. Ele mostrou isso claramente, né? Ele é um arquiteto de sucesso, uma personalidade mundial, mas sempre teve a preocupação de não ser monotemático. E isso ajudou, estudou, ele gosta muito de música, ele até acha que é melhor músico do que arquiteto. Se isso for verdade, ele tem que se comparar com o João Gilberto, que, aliás, ele disse que usava como experiência. Agora ele está um pouco mais modernizado nisso. Mas você não ser monotemático. Então, estudar, falamos do esporte, né? Falamos da cultura, da arte. Acho que o profissional de sucesso do futuro, seja ele um profissional de 30, 40 anos, seja um conselheiro, talvez, já na economia prateada,
essa diversidade de conhecimento, até porque a interação não pode ser monotemática, né? Ainda mais num conselho, né? Vocês sabem melhor do que eu. Você tem que ter essa visão do todo. Então, falar de livros, não só de gestão, eu adoro livros de gestão, mas tenho me policiado para também biografias de empresários, de gestores, sempre foi o meu tema predileto. Se vocês me perguntassem os livros, talvez 80%. Nos últimos anos aprendi que tem que ler outros temas também. Como até filosofia, né? E Vocês falaram muito. essa visão mais multidisciplinar. Aqui na Board Academy, a gente faz a analogia da caixa de ferramentas, né? Então, se você tiver só martelo, você vai tentar resolver todos os problemas na marretada. E tem problema que você precisa do alicate, da chave de fenda, né? Então, quanto mais soft skills, outros skills, bagagem que tiver, não é porque eu fiz uma carreira financeira que na hora da reunião só vou tratar do ponto financeiro. Agora a gente vai falar do meio ambiente, pessoal, vou tomar um café que eu não tenho capacidade como conselheiro para falar desse assunto. Nexialismo. Tem que ser o nexialismo. Né? Não é nem mais o generalista, né? O nexialista que conecta bem as pontas dos assuntos. Gosto muito da figura da caixinha de ferramentas. Estou ainda montando a minha, hein? Ainda tem muitas ferramentas. Mas o aprendizado para quem está nos escutando, está nos ouvindo agora, é exatamente isso. Por que a gente tem que estar sempre aprendendo? A gente fala muito também, Mauro, de ter essa sagacidade, né? Que a gente comentou, né? De ter uma malícia. Né? Não é só o aprender por aprender. É como você aplicar, como você executar, como você monetizar tudo isso. Porque às vezes a gente fala, não, vou estudar. Não, a gente não quer que você só estude. Que você se conecte e consiga transformar isso em bons resultados. É assim que o mercado vai te reconhecer e, na minha visão, esse é o grande legado. De novo, Mauro, eu acho que tivemos uma aula aqui, né? E como sempre, é muito bom estar compartilhando da mesa com pessoas como você. A gente só tem a agradecer aqui pela sua presença. Eu acho que dá para marcar mais podcast para falar de outros temas que a gente falou. Ficaremos mais uma hora aqui, com certeza, Mauro. Mas eu quero te agradecer pelo convite, pela visita, pela sua disponibilidade. Parabenizar por uma carreira tão vitoriosa, sem dúvida alguma, é um case para ser estudado por outros, não só conselheiros, mas profissionais que estão começando a sua carreira, né, e quem sabe também entrando como estagiário, como trainee numa empresa, possam, por que não sonhar numa carreira executiva nessa empresa, ser o CEO dessa empresa e num segundo momento até ir participar do conselho. Nós temos aqui, Mauro, um caso vivo, real, brasileiro, de uma empresa brasileira onde aconteceu isso. Então, parabéns, Mauro. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Rogério, uma frase, uma palavra, o que fica desse nosso encontro? Olha, eu acho que para consolidar tudo aqui, eu acho que é uma honra, né? Porque a gente sempre fala assim, né? É admirável a gente conhecer as histórias das pessoas. Então, de novo, é uma honra estar aqui, né? Podendo ouvir de perto, né, a sua história. Eu acho que é uma história que inspira, como a gente falou, né? Muita gente, quando começa lá, eu fui um estagiário, né? Trainee, só um dia ser presente em empresa, né? E nem todo mundo sonha, né? Às vezes não está tanto no seu alcance, mas acho que é muito legal e por isso que eu acho que a minha palavra hoje é uma honra estar aqui dividindo essa... O prazer é meu, tem que sonhar grande mesmo. Legal. Eu ainda sonho, porque eu acho que a carreira profissional não é o ápice da nossa formação como seres humanos, né? Então essa caixinha de ferramenta tem muitas ferramentas ainda para colocar, e acho que todos nós pela frente, é isso que nos dá vida, vibração e acreditar em muitos anos ainda. Não, e eu tenho um carinho muito grande pela Porto Belo. Eu falei para o Mauro que foi uma das empresas que eu conheci quando estava morando no Sul. Fizemos bons projetos lá em 2009, 2010. Então, assim, e eu também sou fã da marca, né? Espero que seja cliente. Sou cliente também. Então, vale a pena reforçar aqui também. De novo, Mauro, obrigado aí pela presença. Prazer. E você que quiser um desconto na Porto Belo, não, brincadeira. Queridos amigos, conselheiros, conselheiras, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber notificação dos próximos episódios de Os Conselheiros. Uma honra estar aqui com vocês. Mauro, mais uma vez, muito obrigado. E, Rogério, nos vemos na próxima, não é isso? Até breve, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.